Por exemplo, o tipo de solo do Brasil, tá? Eu já falei que é o lotossolo, né? Por que a diferença dos solos do Brasil com os solos lá de fora? Então, porque ele solos mais velhos, sofreu muita ação das intempéries, né? Então, quais são as intempéries? Então, são relevo, micro-organismo, clima, temperatura, atuando no material de origem, né? Então, isso aí que vai determinar. O material de origem, quem que é? A rocha. Isso aí, atuando no material de origem, vai vai formar o solo, né? Então, quais são os fatores ativos na formação do solo? Os fatores ativos são clima e organismos. Eles é que determinam a rocha, tá? O solo. Só que os ativos são esses, ou seja, está atuando. Mas, e os passivos? É o próprio material de origem, a topografia, o relevo e o tempo. Então, um está tá preso ao outro. Então, tem os ativos, que são o clima e o organismo, e os demais são passivos. Juntando os cinco, então vai dar origem à variedade de tipo de solo. Né? E o solo, ele é, como diz assim, é a cara da rocha, entre aspas. A fertilidade do solo está ligada diretamente nas condições que a rocha apresenta desses minerais. Né? Então, solos mais férteis, ou rochas mais férteis, ou mais ricas em minerais, mais fértil será o solo. Né? Então, essa parte aí, né, do tipo de solo, do tipo de argila, na apostila de vocês tem lá as argilas, caulinita, monte-modronita, matéria orgânica, vermiculita. Então, são essas básicas. E a relação dela, 1 para 1, 2 para 1, qual que é a relação? Uma camada de tetraedro de silício e uma camada de octaedro de alumínio. A estrutura da argila é isso. Aquilo que eu mostrei no desenho para vocês. Essa é a caulinita, que é 1 para 1. Uma tetra de silício, uma octa de alumínio. As outras, 2 tetras de silício e uma octa de alumínio. Isso tem na sua apostila? Tem. Então, isso aí eu gostaria de perguntar, porque isso é importante aí. Então, os tipos de solo, né? A formação isso, do solo. as práticas. Aí fica só aquelas perguntas. Mas as práticas você vai falar assim, qual que é o indicador? Isso, eu vou pegar isso. Eu não vou pedir lá uma concentração, isso não. Mas o indicador do fósforo alumínio. Então, por exemplo, para fazer a extração do alumínio, qual o extrator? Então, cloreto de potássio. Né? Está lá, o extrator do alumínio. Né? Então, cloreto de potássio extrai cálcio, magnésio e alumínio. E o mélito extrai fósforo e potássio. Aí, como eu já falei aqui, eu pergunto, qual a diferença do fósforo disponível para o fósforo remanescente? O que eu uso no disponível e o que eu uso no remanescente? Então, remanescente eu uso uma concentração do mélic, tá? Então, são duplo ácidos, tá? Ou carolina do norte, que é chamado. Que é 0,05 tem 0,0525. Eu não vou pedir essa concentração, mas só falar que é duplo ácido ou mélic. Isso, né? Então, ele extrai fósforo e potássio. O cloreto de potássio extrai cálcio, magnésio e alumínio, tá? Qual a quantidade que eu ponho, qual os passos para fazer? Então, 10 gramas, 100 ml de lá, agito 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, tá? Está anotado ali, eu passei para vocês. Decano, deixa descansar e no dia seguinte, coleto 25 ml para fazer cálcio, 25 ml para fazer alumínio, 25 ml para fazer cálcio, alumínio e cálcio mais magnésio. Cálcio, alumínio e cálcio mais magnésio. Como eu obtenho o magnésio? Por diferença, cálcio mais magnésio menos cálcio, eu obtenho o magnésio. Qual o indicador para cálcio e magnésio? O indicador para cálcio e magnésio é o erecromo, né? Ou black, negro black, né? Que você goteja 3 gotas e você tem um indicador. E qual o agente complexante que eu uso? É o EDTA 0,0025 mol. Tá? O EDTA, ele complexa o cálcio e o magnésio. E para o alumínio, eu uso o azul de bromotimol, que é o indicador. Qual que é o complexante? Hidróxido de sódio. Aí não precisa falar concentração, não, porque hidróxido de sódio. Tá? Magnésio também. Então é isso que o cálcio é murexida, né? É isso, esqueci de falar. O cálcio é murexida, tá? Essa murexida te prepara aqui no laboratório, então não precisa entrar em detalhe, só usar o indicador murexida. Aí aquelas partes lá de amostragem de solo, né, aí aquilo eu ia perguntar também, porque é importante, tá? Na camada de 0,20, o que eu uso, quantas amostras simples para fazer uma composta. Tudo aquilo que está lá na prática, lá, e essas coisinhas mais. Acho que vocês nem precisam olhar a apostila, não.
Dá para responder isso que eu falei de solo, que dá para responder. Aí se vocês quiserem dar uma... Então, o caderno, né? Acho que tudo que você falou. É o que sou dando a folha. E a aula de hoje, a importância de fazer análise textural. Né, para a gente quantificar as situações que tem no solo. Né? Filtração de argila, areia? Isso. Então a gente vai quantificar, ou seja, a gente vai medir quanto de argila, quanto de areia, quanto de sílice. Qual a vantagem de fazer isso? Para saber qual o manejo adequado que eu vou aplicar no uso daquele solo. Aí é isso que eu vou perguntar. Aí fica para semana que vem mesmo? Segunda? Fica mais ali. Porque falta semana vai ter prova também, senão fica muito enrolado. Vai ficar apertado pra gente. Aí depois eu vou lá na outra segunda, tá? Aí eu corrijo, vou lá e toco, né? Acabou. Tá? Sim, senhor. Tá bom? Aí vocês passam para a turma lá, né? Sim, senhor. Então deu para entender isso? Um abraço.